Bom dia, meu nome é Matias e eu estou aqui com o meu grupo composto pelo Felipe, Rafael e pelo Guilherme. E hoje eu devo começar esse podcast dando um fenômeno para vocês. Todas as sociedades conhecidas, elas recorreram ao consumo de drogas, variando das mais diversas finalidades. Então, o fenômeno do consumo de drogas está atrelado à convivência familiar e à própria convivência em sociedade. Então, nesse sentido, a gente consegue afirmar que o fenômeno é uma prática humana, milenar e universal. Por outra perspectiva, a gente nota também que, em especial, o período da adolescência acaba sendo marcado por comportamentos exploratórios de experimentação e risco. A adolescência é conhecida por carregar um potencial elevado de imprudência comparada a outros períodos de desenvolvimento através da história e das culturas. A gente diria que a literatura sobre uma problemática que advém do consumo de substâncias, que é o abuso de drogas, é bem extensa, principalmente em relação às drogas ilícitas ou lícitas não medicamentosas, como o álcool ou o cigarro. Entretanto, o fenômeno do abuso e uso indiscriminado de medicamentos farmacológicos também conquistou sua posição de relevância entre as problemáticas da área da saúde. Então, nesse contexto, a automedicação é o comportamento que mais abre a possibilidade de um uso prejudicial, sendo que essa terminologia é definida pelo Ministério da Saúde como o uso de medicamentos sem a prescrição, orientação ou acompanhamento médico. Considerando aí esses apontamentos, é possível a gente estabelecer um entrelaçamento entre esses assuntos, sendo a automedicação prejudicial à saúde durante o período da adolescência. Alguns dados corroboram, com essa preocupação provocada pelo uso generalizado de medicamentos, como vários estudos que utilizaram amostras de alunos do ensino médio e observaram a prevalência do consumo de medicamentos em quase metade da amostra. Mais preocupante ainda é um outro levantamento defendido, que é uma tese de doutorado defendido por uma enfermeira na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que constata que 56,6% da população pesquisada de até 18 anos tinha ingerido remédios sem prescrição médica nos últimos 15 dias anteriores à entrevista feita dentro desse levantamento. Enfim, tem diversos dados que constatam essa preocupação, mas a gente queria também trazer o aspecto da problemática do porquê que esse tema é relevante na atualidade. E tem um autor que chama Byung-Chul Han, que escreveu um livro que chama A Sociedade do Cansaço, que é eu diria que ficou bem conhecido nos últimos anos, muito utilizado em redações e tal, porque ele traz essa lógica da produtividade que permeia a sociedade moderna. Então, ele traz também a utilização de medicamentos dito como um doping que possibilita um certo modo de desempenho sem o desempenho, principalmente na sociedade moderna. Então, o problema que a gente enxerga é no consumo em favor de uma estruturação de raciocínio que almeja a performance, de modo que o uso adequado seja meio que deixado de lado e a responsabilidade na compreensão sobre a tomada de decisão consciente em relação à própria saúde mental acaba se desmanchando. Agora eu vou perguntar para o meu amigo Felipe aqui o que ele acha dessa perspectiva, utilizando um pouco uma abordagem fenomenológica. Bom dia, né? Bom dia. Eu sou o Felipe. Acho que é legal pensar o consumo de substâncias a partir de uma perspectiva fenomenológica, porque você parte do pressuposto, você vai entender o fenômeno, né? Independente de tudo, e acho que a contribuição que você trouxe no começo e essa visão das drogas como um recurso ali que o ser humano sempre teve, dá uma invertida na relação, mas entender isso a partir de uma perspectiva fenomenológica
é entender o consumo de uso de drogas atravessado por uma vulnerabilidade existencial humana, né? Então, é como se a própria condição do ser e a abertura que faz parte dessa condição se desvelasse na possibilidade de uso, assim como a possibilidade de qualquer outra forma de passatempo, entre aspas, uma vez que a tarefa de lidar com o próprio ser, ela pode ser entendida ali como aquele fardo, aquela tarefa existencial que é incessante, né? Acho que esse apontamento é bem importante e acho que antes de passar a palavra para um outro colega meu, eu devo falar que, de forma alguma, esse podcast é para negar a importância das medicações que complementam tratamentos psiquiátricos ou psicológicos, né? O nosso foco aqui é a utilização da substância para amenizar um sofrimento psíquico sem olhar para a origem da angústia que leva o indivíduo a tomar a medicação, né? Então, isso apenas resolve o problema parcialmente. A gente fez uma entrevista com uma educadora também antes de gravar esse podcast e eu vou perguntar agora para o meu colega Rafael o que ele achou de relevante nessa entrevista para o tema de hoje. Oi gente, tudo bom? Eu sou o Rafael. Bom, a gente fez uma entrevista com uma educadora, chama Maria da Penha, a gente chama mais ela de Penha, e ela faz parte do Instituto Ana Rosa, um instituto formado para formações de jovens, inserção no mercado de trabalho, muito voltado também a um público, um caráter de assistência social, na verdade, essa instituição. E quando a gente conversou com ela é uma professora de culinária. Para a gente, de certa forma, foi até interessante traçar esse diálogo entre a questão dos medicamentos e uma sala de aula voltada para a culinária. Mas, como o Matias também já tinha levantado, vários estudos indicam que é sempre uma prevalência desse consumo de medicamentos e é uma prevalência visível, assim. E, bom, conversando com ela, conversando bastante sobre o que ela enxerga, sobre a experiência dela, assim, dá para ver que tem uma questão de sofrimento implícito também, que pode ser tratado nessa condição existencial, que o Felipe trouxe para a gente, mas tem uma questão de uma busca de um bem-estar por parte desses jovens. E aqui eu acho que vale importante ressaltar uma perspectiva de olhar a puberdade, de olhar a adolescência, que eu acho super importante para a gente trazer de conteúdo junto nessa discussão que a gente está trazendo, que é olhar para a adolescência, olhar para a puberdade, não traçar esse caráter abstrato, esse caráter universal, e também não entender que certos comportamentos, certas condições de sofrimento que essa pessoa pode passar, são passíveis de um diagnóstico. Se ela passa por algum conflito, a gente tem que levar para um psiquiatra. Se ela está com alguma ansiedade, se ela está com comportamentos desviantes do que você acha que é o esperado, eu acho que a gente sempre tem que problematizar essa questão e trazer um olhar mais amplo. Tentar entender um pouco da fase que ela está passando e, claro, tem a importância do remédio, às vezes ele se faz necessário, mas só ele pode ser uma forma de muleta, assim como a tia já colocou. Acho que uma coisa que eu achei muito interessante no que você tinha dito dessa professora essa enfermeira, né, da Unicamp que trouxe essa informação que 56% dos 56,6% das pessoas entrevistadas já tinham feito uso, né? Tiveram feito uso uma semana antes da entrevista dessa pesquisa. Então é um dado que mostra quão presentes são os medicamentos na vida dessas pessoas, pelo menos dentro dessa amostra. Acho que o dado ser chocante também mostra como é uma problemática que as pessoas que está muito mais presente, as pessoas não têm conhecimento mesmo, né? Uma coisa que está acontecendo numa proporção tão grande, mas que as pessoas não sabem, assim, não rola uma criticidade sobre o uso, entendeu? Acho que é uma das coisas que ficaram evidentes também. E conversando com essa professora, ela citou muito que ela percebe, ela tem mais de 20 anos de experiência, assim, e ela citou bastante como ela percebe uma nova ansiedade da nova geração, como essa nova geração de hoje, assim, ela é mais ansiosa. E aí eu acho que a gente sempre pode olhar para a questão do diagnóstico em si, não para a pessoa.
como eu acho que, na nossa perspectiva, o que a gente trouxe aqui é muito uma questão de um hiperdiagnóstico hoje na sociedade. E acho que é sempre interessante pensar onde estavam todos esses adolescentes com hiperatividade, onde estavam todos esses adolescentes com vários transtornos que hoje são muito evidentes e antigamente não eram tanto. Acho que sempre vale pensar essa questão de diagnóstico, pensar essa questão dessa ansiedade que vem crescendo e tentar, acho que, olhar para um panorama geral e não só atribuir a culpa ao adolescente, essa fase de puberdade que pode ser muito conflituosa. Mas acho que a questão que importa agora é o que a gente pode fazer para, não exatamente para dar uma solução para esse conflito, mas como é que a gente pode conduzir essas situações? Por favor, Guilherme. Gente, bom dia. Meu nome é Guilherme e eu queria discutir aqui com vocês um pouquinho das estratégias para conduzir essas situações desses jovens adolescentes, assim, que vivem essa realidade, né? Como o Felipe já falou, falando desse momento, assim, sobre os jovens, sobre essa vulnerabilidade, então muitas vezes a gente, ser humano, acaba recorrendo a essas fugas da realidade, né? E muitas vezes elas se manifestam pelo abuso dessas substâncias, pelo abuso desses remédios. Então, pensando nessa realidade, assim, que esses jovens vivem e tal, a gente pensou em 3 manejos, assim, para conduzir, tipo, 3 formas de olhar essa situação para prevenir que esse tipo de situação aconteça, que esse tipo de situação se agrave e para reduzir o máximo de danos que a gente conseguir frente a essas situações, assim. Então, o primeiro jeito de pensar, eu acho que é a base de tudo, que é a comunicação, assim, é entender como ela é o ponto primordial não só dessa situação de abuso de substâncias, mas de qualquer outra forma, assim, de vulnerabilidade. Então, é por meio da comunicação que a gente vai elucidar e conscientizar o público, assim. O outro ponto é pensar na escola como instituição, assim, como a instituição, na escola, ela é tão importante nessa situação porque assim, o jovem vai viver grande parte do seu dia nas escolas e trazer esse assunto que é tão pouco comentado dentro dessas instituições, dentro das escolas, e conversar disso, né? Como a gente falou, o dado que eu trouxe pela Unicamp é um dado muito chocante, assim, é muito por cento do público que veio conversar disso, que veio falar disso, e é pouco falado, e a gente não comenta assim nas escolas, a gente vê, não tem políticas, não tem, as pessoas não são conscientizadas, então a gente tem que repensar como esse assunto é tratado dentro dessas instituições escolares. Eu acho que, desculpa te interromper. Por favor. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não transformar um tabu e transformar um estigma essa questão, porque pode envolver muita polêmica, não só a questão dos medicamentos, mas a questão das drogas em si. Mas eu acho que é justamente isso, promover de lado mesmo, estar dentro dos ambientes e não se tornar uma forma de estigma e não reproduzir tudo que a gente já vem reproduzindo e produzir alguma forma de sofrimento. Eu acho que é isso também, porque acho que a maior contribuição desse entendimento do uso a partir de uma perspectiva de que o uso ele é inerente à condição humana ali, é tirar esse estigma, né? Que muitas vezes é o que mais atrapalha, né? Para as coisas andarem. Né? A gente não está partindo de uma perspectiva de proibir essas coisas. A gente está querendo entender que elas acontecem, são um fenômeno, e como que a gente pode manejar isso sem ser uma educação baseada no medo. Com essa educação que a gente está pensando de não estar também muito atrelado à questão dessa produtividade, essa questão do desempenho, né? Que também pode provocar esse medo no adolescente. Então, sempre pensar, acho que nas questões que a gente vai estar exigindo, das cobranças que a gente vai estar fazendo sobre esse adolescente, sobre essa fase que ele está passando, também para ser debatido e para não virar esse estigma. Acho que tudo isso está entrelaçado, assim, de certa forma. Sim. Acho que o mais importante é que a gente, nessas estratégias de condução, a gente está incentivando a criação de um espaço que seja seguro para esse adolescente conseguir falar dessas coisas e discutir essas perspectivas. Então, é nesse espaço que a gente consegue ver também a política de redução de danos, que é tentar justamente o que eu estava falando, de trazer o assunto para esses lugares e poder conversar e ter em mente todo o problema que é desse tabu,
problemática, essa polêmica que tem em cima, mas de entender a realidade, assim, de que essas pessoas elas vão acabar usufruindo e muitas vezes abusando dessas substâncias e essa política, essa redução de danos é justamente conscientizar esses jovens de quais são os problemas que isso traz para a vida dele, quais são os efeitos do remédio, conversar com eles o que está acontecendo, entender a realidade dele, quais substâncias ele está abusando, quais riscos isso traz para a saúde dele, quais as consequências de usar, o que afeta na vida deles. Então é justamente trazer esse lugar de comunicação. Acho que é por isso que é a base de tudo, é o mais importante. Uma coisa que ficou para mim muito marcante nessas discussões que a gente fez, tudo que a gente pesquisou e trouxe, foi tomar cuidado para não estar usando o medicamento como uma forma de encobrir uma situação nossa, como uma forma de mascarar algo que não deve ser mascarado, assim. É claro, ele tem sua relevância, ele é importante em alguns contextos, mas acho que ampliar para diversas formas e tentar patologizar vários comportamentos, eu acho que isso pode ser um uso prejudicial e pode-se, aí como a gente viu, pode se estender num uso abusivo desses fármacos. Bom, acho que a gente conseguiu destacar, né, como é complexa essa situação do consumo de drogas, especificamente esses medicamentos na adolescência. Você quer falar mais alguma coisa, Felipe? Acho que eu queria só ressaltar como, a partir disso, o primeiro passo é, na verdade, entender essa problemática do abuso de substâncias medicamentosas no contexto escolar, né? Assumir ela para, assim, poder provocar alguma transformação, né? Porque se a situação ficar do jeito que a gente encontrou, que é um terreno vazio, assim, é impossível levar a qualquer tipo de transformação porque não está no âmbito do debate, sabe? Então, acho que o primeiro passo é entender essa problemática e depois partir para um pensamento crítico, né, sobre o uso e sobre a lógica que isso segue, por exemplo, entender da onde vem esse comportamento, que normalmente é uma resposta à alta demanda, mas a alta demanda nunca entra em jogo, por exemplo. O que entra em jogo é sempre a efetividade, a produtividade daquele que se encontra na situação de usar ou não ali um medicamento. Então acho que esses são os dois primeiros passos assim para a gente talvez provocar alguma transformação nesse sentido. Bom, acho que a gente viu aí, de novo, como complexo é esse fenômeno e espero que tenha ficado um pouco mais claro a temática que a gente apresentou aqui, ou que pelo menos tenha instigado alguma reflexão aí em quem está nos ouvindo. Obrigado pela atenção de quem nos escutou e espero que seja útil esse podcast para você.